Olá, meus amigos. Vamos gravar um vídeo para os alunos do sétimo ano explicando como utiliza o transferidor, ok? Vamos fazer aqui, vamos só explicar alguns princípios básicos aqui para relembrar. Vamos lá. Feixe de retas paralelas. O que são feixe de retas paralelas? Eu tenho três retas aqui, ó. Olha aqui, a reta S, tá vendo aqui? A reta R, no caso, a reta S e a reta T. Percebam, elas estão paralelas, uma ao lado da outra. E se você for continuar aqui, ó, na continuação, então, as três, o que vai acontecer? Elas nunca vão se tocar. Elas sempre vão estar lado a lado, sempre vão estar paralelas entre si. Então, gente, ó, conceito, feixe de retas paralelas. Elas estão lado a lado, certo? Eu tenho três retas aqui. A reta R, que está aqui, a reta S, que é essa, e a reta T. Então, elas podem continuar infinitamente, mas nunca vão se cruzar ou se tocar, ok? Esse é o conceito básico de feixe de retas paralelas. Tá? Existem algumas propriedades básicas a respeito de proporcionalidade quando o feixe de reta é cortado por uma reta transversal, que é o que a gente vai entender agora. Agora aqui no próximo slide eu tenho três retas, as mesmas retas paralelas, ó, a reta R, a reta S e a reta T. E o que está acontecendo agora? Ela está sendo cortada, tá? Ela está sendo cortada, tá? Por outra reta, que é a reta V. O que acontece? Essa reta, ela cortou os feixes de retas, a reta S, a reta R e a reta T, formando ângulos. Aonde, ó? Aqui eu tenho um ângulo, ó. Vendo? Aqui eu tenho outro ângulo. Se você for olhar esse ângulo com esse ângulo, estão opostos a esse vértice aqui que formou. Então, eles têm a mesma medida. Da mesma forma, esse ângulo com esse ângulo também vai ter a mesma medida. Ok? Então, são conceitos básicos. Eu cortei aqui as três retas, passei uma reta. Ó. Vou olhar aqui embaixo também. Ó. Aqui esse ângulo e esse, eles estão opostos aqui ao vértice. São ângulos congruentes, eles têm a mesma medida. Aqui da mesma forma, esse ângulo com esse, mesma medida. Da mesma forma aqui no meio, certo? Aí eu deixei um conceito aqui, ó, propriedade de um feixe de retas paralelas. Aqui, ó, esse conceito. Em qualquer feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, podem ser observadas algumas propriedades. Os ângulos, olha aqui, ó, os ângulos correspondentes são congruentes quando têm a mesma medida. Os ângulos correspondentes entre retas paralelas são os ângulos opostos entre si, que é o que a gente falou. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui na reta S, a reta V, que é a reta que está em azul aqui, ela cortou. E aqui, ó, então eu tenho esse ponto, esse vértice. Esse ângulo com esse ângulo, eles são o quê? São ângulos congruentes. Por que que são ângulos congruentes? Eles são opostos entre si, têm a mesma medida. Da mesma forma, esse ângulo com esse. Então, são conceitos básicos, gente. Conceitos básicos, tá? É a mesma medida. Vamos lá. Outros conceitos aqui. Pontos colineares. O que quer dizer pontos colineares? São pontos pertencentes à mesma reta. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar um ponto aqui. Vou colocar outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Então, vou colocar nome a esses pontos. Ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Por que que eles são pontos colineares? Porque pertencem à mesma reta. É básico esse conceito, ok, gente? Ângulos congruentes. Olha lá, ângulos congruentes. Dois ângulos são congruentes se suas medidas são iguais, tá? Então, quando falar em ângulos congruentes, esses ângulos têm a mesma medida. Bissetriz de um ângulo. Olha aqui, bissetriz. Oh, o que é essa palavra? Bom, bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice. Onde é o vértice? O vértice é aqui, gente, ó. Ó, eu estou riscando aqui, ó.
é onde se encontram as semirretas. Então, vértice, tá? Onde é o vértice desse retângulo aqui desse slide, ó? Nos cantos, olha aqui, ó, onde eles se encontram, ó. Vou fazer um ponto em cada canto, ó. Onde as retas se encontram, olha só, tá vendo? Então, um retângulo tem quantos vértices? Tem 4, que é onde as retas ou semirretas se encontram. Bom, o que é bissetriz? Aqui ainda eu não tenho a bissetriz. Para se tornar uma bissetriz aqui, eu vou passar aqui, ó, uma semirreta com origem aqui nesse vértice. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir, tá? Você inserir aqui uma semirreta. Vamos lá. Vamos lá, ó. Eu vou passar uma semirreta aqui. Deixa eu só configurar aqui essa semirreta. Deixar ela um pouco mais grossa. Olha aqui. O que aconteceu? Eu tracei uma semirreta a partir do ponto de origem aqui, a partir do vértice, e dividi esse ângulo em duas partes. Esse ângulo aqui, ó, ele está dividido em duas partes, ok? E esses dois ângulos que formou, eles vão ter a mesma medida. Então, aqui eu tenho um ângulo e aqui eu vou ter outro ângulo. Então, tenho dois ângulos. Então, sempre que eu utilizar, passar uma semirreta entre duas, ou passar uma reta entre duas semirretas, que aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho outra, tá? Pode ver que elas passam aqui, ó. Elas saem a partir desse ponto aqui. Aí eu passei aqui uma semirreta entre as duas. Eu formei o quê? Eu formei uma bissetriz. Consequentemente, originou-se dois ângulos congruentes aqui, um ângulo aqui e outro ângulo aqui. Beleza, gente? Bem, vamos lá agora. Como é que você utiliza seu transferidor? Você deve ter seu transferidor aí, você quer usar no seu caderno. Bom, primeiramente, ó, esse ponto central aqui, você sempre vai utilizar ele, tá? E como que eu vou formar um ângulo? Percebam que esse transferidor é um meio círculo. Nesse meio círculo eu vou ter 180 graus. Ó, aqui começa no 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Vem até os 180. Se eu fosse completar aqui, ó, embaixo, viesse, continuasse, até fazer outra volta, eu ia formar 360 graus. Então, o que você tem que saber? Ângulo são semirretas, tá? Que têm a mesma origem no vértice e são medidos em graus ou radianos. No nosso caso, vamos falar só de graus. Radianos se trabalha no ensino médio. Bem, vamos supor que eu quero construir aqui um triângulo, tá? Com um ângulo aqui de 30 graus. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou partir daqui, tá? Desse centro, eu vou pegar aqui duas semirretas primeiramente. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou ligar ela, colocar bem certinho aqui, ó. E vou esticar ela, ó. Eu vou deixar aqui no 0 grau. Ó, 0 grau daqui, ó. Ele vem para cá, ó, anti-horário até 180. E por que aqui está 180, professor? Porque aqui eu também uso, ó. Eu uso dos dois lados, tá? Ele marca graus para os dois lados. Então, eu comecei aqui, ó, uma reta, vim até aqui com ela, tá? Vou até mudar a corzinha dela para a gente poder visualizar melhor. E agora eu quero fazer um ângulo de 30 graus. Tá vendo 30 graus? Então ele vai ter que sair daqui e vir aqui no 30 graus. Então, vou pegar aqui novamente, ó, outra semirreta, clicar aqui, ó, e esticar que é no 30 graus. Vou tirar ele para fora, ó, 30 graus. Agora eu vou tirar o transferidor daqui para a gente conversar e explicar para vocês, ó. Vamos lá. Então agora aqui, deixa eu mudar a cor. Aqui, então, eu tenho um ângulo, tá? Esse ângulo aqui, eu formei um ângulo de 30 graus, tá? Nós construímos, tá? Por enquanto, eu tenho duas semirretas. Ah, você falou que ia ser um triângulo. Bom, vamos lá fazer o triângulo, então. Ó. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Olha, não posso. Vamos ver se a gente tirou da medida, ó, que eu mexi. Vamos voltar, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui o 0, ó. Ó, mas tá certinho a nossa medida, ó. Tá? Agora o que eu vou fazer? Vou passar outra semirreta ali, ó. Ou como se você tivesse na sua casa com seu caderno, você vai pegar seu lápis e uma régua e vai traçar aí, ó. Traça a reta.
Pronto, formamos aqui um triângulo. Aqui, gente, ó, esse ângulo, ele tem 30 graus, porque nós medimos. Agora aqui, como que é chamado esse cantinho aqui, ó? Tá formando o canto de uma parede. Da mesma forma aqui, ó. Isso aqui se chama ângulo reto. E todo ângulo reto, qual é a medida do ângulo reto? 90 graus. Olha aqui, ó. Observa a partir do ponto zero, sobe até 90 graus e vem até aqui, ó. Ele forma 90 graus. Mesma forma aqui, ó, do outro lado, 90 graus. Se aqui é 90 graus, aqui é 30, qual vai ser a medida desse lado? O teorema dos triângulos, a soma dos ângulos internos, tá? O total ele tem que ser 180 graus. Se aqui é 90, aqui é 30, então eu já tenho 120. Quanto falta para 180? Não é 60? Então aqui é 60 graus. Ok, pessoal? Vamos tentar dar mais uma explicação. Vamos fazer mais um desenho aqui para ver se vocês conseguem entender, tá? Como construir os triângulos usando o transferidor. Não só o triângulo, você pode construir outros figuras geométricas também, tá? Mas vamos lá, deixa eu colocar o transferidor aqui, ó, vamos deixar ele aqui. Agora eu quero fazer um ângulo, um triângulo, ou com duas semirretas com ângulo de 120 graus, ó, tá? Eu vou usar desse lado aqui agora, o zero, ó, eu começo aqui, ó, eu começo daqui, tá? Então, ele tem que passar aqui no zero e lá no 120, ó. Aonde? Que 120? Nesse, tá? Ó, porque começa aqui, ó, 10 graus, ele é esse tamanho, 20 graus, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, até no 120. Então, eu vou pegar aqui uma semirreta, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. E vamos esticar ela a partir daqui, ó. Do zero, vou esticar, ó, deixar ela bem compridinha aqui, certinha no zero. Agora eu vou pegar a outra e vou esticar até lá no 120 graus, ó. Vou clicar aqui. É como se eu estivesse usando o meu lápis ou minha caneta, tá? E desenhando, utilizando aqui, ó, o transferidor. Olha aqui, ó. Bom, agora vocês vão ter ideia do tamanho do ângulo, ó. Olha só como é pequeno 30 graus nesse. Agora vamos ver o 120 graus. Vamos só deixar mais forte, né, essas cores aqui para vocês verem melhor, ó. Bem, aqui eu formei um ângulo de 120 graus. Olha aqui, ó. Esse ângulo aqui é 120 graus, ó, tá vendo? Se eu for desenhar, formei o ângulo de 120 graus. Esse cantinho aqui é 120 graus. A gente usou o transferidor para medir, certo? Então, aqui nós temos 120 graus. Olha só. Ok? Bom, vamos fechar esse triângulo aqui. Só para vocês entenderem, ó. Deixa eu colocar aqui. Bom, não se esqueçam, tá? Que eu somando, ó, a soma agora desse ângulo com esse tem que dar, junto com 120, 180 graus. Se esse aqui é 120, provavelmente esse aqui é 30 e esse aqui é 30. Pelo jeito é a mesma medida, tá? Eu vou inserir um quadrado aqui só para te explicar uma coisinha para vocês. Ó. Quadrado ou retângulo, tanto faz, tá? Vamos lá, peraí. Deixa eu só melhorar aqui que não ficou legal. Vamos lá. Ter uma ideia qual que é o ângulo. Ó, vamos colocar aqui essa cor mesmo. Bem, aqui eu tenho meus vértices, ó. Os vértices são onde se encontram as retas ou as semirretas, ó. Então eu tenho 4 vértices. E qual seria a medida de cada ângulo aqui, ó? Ó, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Você observando aqui, ó,
o transferidor, na metade dele, se eu saindo daqui subindo, ó, e vindo aqui, não é 90 graus, eu posso começar aqui do zero, ó. Vem aqui e sobe, tá? Então, sempre quando você observar a quina de uma porta ou o canto aqui de um quadrado, ó, cada ângulo aqui, ele tem 90 graus. Aqui 90 graus, aqui 90 graus, aqui 90 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrado é 90 graus. Ok? Então, se você pegar o transferidor, colocar ele aqui, ó, vou colocar nesse cantinho, olha só, ó, e for medir aqui, ó, e subir, eu vou ver que tem 90 graus. Da mesma forma, se eu colocar aqui, ó, desse lado, ó, pode ver que ele sobe aqui e desce aqui, ó, na reta. Então, você vai observar que é 90 graus. Ok, gente? Bem simples. Bom, eu coloquei outro aqui, transferidor, só para vocês terem uma ideia. Ó. Começa do zero. Aí, se você fosse traçar um triângulo ou duas semirretas com ângulo de 10 graus. Onde está o 10 graus? Não está aqui? Se eu quiser fazer desse lado, então eu vou pegar aqui e fazer um traço ali para mostrar para vocês. Ó. Começo daqui, ó, no centro, ó, estico ali, ó. Aí eu vou até esticar um pouco mais, ó, e mudar a cor para ficar mais forte, ó. Então, esse ângulo menorzinho aqui, ele tem 10 graus, ok? E se eu quiser mudar de lado, ó, vou mudar para lá, ó. Vim para cá, ó. 180 até 170, 180 menos 170 não é 10 graus? Vou mudar agora, ó. 180 menos 160 não é 20 graus? Então, daqui ali é 120 graus, é 20 graus. Vou mudar aqui, ó, voltar para cá, ó, onde está o grau. Ó, agora eu tenho um ângulo de 20 graus aqui. Agora eu tenho um ângulo de 30, tá vendo? Então, essa abertura aqui, ó, é 30 graus. Agora eu vou 40 graus. Opa, saiu do centro aqui, não pode sair, tá? Vamos lá. 40 graus, ó, aqui. Agora uma coisa interessante, ó, 45 graus. Três ângulos que são chamados de ângulos notáveis para utilização no ensino médio em trigonometria. Ângulo de 45 graus, o ângulo de 60, tá? E o ângulo de 30 graus, tá? São chamados de ângulos notáveis, ok? Mas vamos lá. Eu quero fazer um ângulo de 60 graus. Olha aqui a abertura, ó. Abertura em relação aqui, ó. Você tem que comparar com essa medida aqui, ó. Espera aí, deixa eu acertar. Tá vendo que está em azul aqui? Eu vou até jogar uma outra semi-reta, só para vocês não ficarem com dúvida, ó. Vou até fazer bem grande, tá? Para vocês não terem dúvidas de como construir. Então, como que eu construo ângulos com o meu transferidor? Tá? É desta forma, gente. Ó, então, eu tenho duas semi-retas. Essa abertura aqui, ó, qual que é a abertura desse ângulo? Por que que é 60 graus? Vamos medir. Começa aqui no zero. 10, 20, 30, 40, 50, 60. O ângulo de 90 graus que eu falei que é uma quina de uma porta. Como que eu posso ter certeza? Olha aqui, analisa, ó. Vamos ajeitar melhor aqui para melhor visualizar, né? Deixa eu baixar ele, que ficou muito grande. Ele não... Agora vai. Vamos lá, ó. Tá vendo? Então, você forma um ângulo de 90 graus aqui. Agora, eu vou aumentar um pouco. Vou aqui para o 100. Vou formar um ângulo de 100 graus, ó. Como se fosse um reloginho, ó. Eu vou ajeitar aqui, sempre tem que ficar perfeitamente no vértice, tá, pessoal? Até aqui, ó, vamos deixar bem certinho para não ter problema, ó. E ângulo é ângulo, tem que ser a medida perfeita. Aí, ó, então, daqui até lá é um ângulo de 100 graus, ok? Só para vocês terem noção do que é ângulo. E se eu fizer uma abertura aqui do 0 até 180, o chamado ângulo raso, ó. Então, você vai
deixa eu diminuir aqui, ó. Então, eu formo um ângulo raso. Olha só, tá vendo? Isso se chama ângulo raso. Toda essa forma aqui, ó, é o ângulo raso, ângulo de 180 graus. Agora eu vou melhorar um pouco, ó, 160 graus. É daqui até aqui. Então, pode ver que o ângulo aqui fica bem maior, ó. Ó. Tá? É todo esse formato aqui. Eu vou apagar que ficou horrível aqui. Mas dá para entender, né? Se eu pedir para você formar um triângulo de, vamos dizer assim, com ângulo de 130 graus. Eu jogo aqui eu vou desenhar a partir do centro aqui do transferidor, ó, uma semi-reta, aqui, ó, 130 graus. Aí eu só vou ligar daqui a aqui, ó. Vou diminuir só o tamanho dessa aqui, ó. Aí você desenharia com sua caneta ou seu lápis, tá? Vamos lá. Ó, vou esticar até aqui, ó. Tranquilão? Então aqui eu formei um ângulo de 130 graus. Então, gente, ó, acho que bem simples, dá para entender como construir, né? E por último aqui eu deixei um triângulo aqui, um ângulo de 90 graus, ok? Tranquilão? Beleza, pessoal? Aqui eu tenho um triângulo com ângulo reto, tá vendo? Bem tranquilo, beleza? Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Quando eu tenho um triângulo com o ângulo, ó, esse ângulo aqui, ângulo, como é que eu chamo esse ângulo? Ângulo reto, ângulo de 90 graus, ok? E aqui eu tenho um transferidor que ele está me dando a medida aqui de 90 graus. E se você quisesse formar um triângulo aqui com um ângulo de 70 graus, eu pegaria uma reta ou uma semi-reta, né? Começaria daqui do centro, que é o zero, tá? Ó, e olha aqui, 50, você formaria. Já está aqui uma outra reta que começa no zero. Então, esse pedaço aqui é 50 graus, ok? Se eu quiser diminuir para, vamos lá, 10 graus. Vamos lá. Vamos formar aqui, ó. Vamos fazer diferente agora. Vamos fazer 15 graus, tá? Onde que é o 15 graus? Ó, 0. Aí pode ver que tem 1 grau, 2, 3, 5 graus, 10 graus. 15 graus é um pouquinho a mais só. Nós estamos aqui em 14 graus. Olha aqui, ó. Formamos um ângulo aqui, tá? De 15 graus. Beleza, pessoal? Acho que deu para entender, né? Conseguiram entender. E quem gostou aí, dá um joinha, se inscreve no canal, tá? Deixa sua dúvida aí que a gente cria um outro vídeo, ok? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.